que pregam, porque elas não são atendidas. Mas eu faço tudo isso, eu sirvo a Deus. O porquê elas não são atendidas? Pessoal, quando você se coloca para fazer a vontade de Deus, vai levantar pessoas que vão te perseguir. Vai levantar pessoas que vai tentar talvez até fazer o mal. Vai. Jesus deixou isso bem claro. Vai ter pessoas que não gostam. Você vai talvez fazer uma pregação, e a pessoa não vai gostar muito da sua pregação. E ela vai falar mal de você depois. Mas ela preste conta a Deus. Vai ter pessoas que vai tentar difamar você por você fazer o certo. Aí que entra nosso cristianismo. Aí que entra ser um cristão. Essa moça, ela ensina o que é ser um cristão. E era uma moça, menina. Moça, a gente fala, menina, segundo a Bíblia, era uma menina. O missionário estava explicando, dando os mesmos exemplos. Com as minhas palavras, mas os mesmos exemplos. O missionário estava explicando que ela tinha por volta, que alguns estudiosos dizem, que ela tinha por volta de uns 12 anos por ser taxada como menina. Tem um termo que vai diferenciando, criança, menina, moço, rapaz, senhor, senhora, assim vai diferenciando. A Bíblia, ela dá essa própria diferença na sua citação. E aqui a Bíblia fala que ela era uma menina. Então, se especula que ela tinha por volta mais ou menos 12 anos de vida quando isso aconteceu. Segundo Reis capítulo 5, é um momento que um homem chamado Naamã traz uma moça para dentro da sua casa para ser escrava, tirando ela da casa dos pais. Versículo 1, segundo Reis capítulo 5, versículo 1. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão, homem valoroso, porém leproso. Aqui dá o exemplo de um grande homem, porém que estava ainda fora do plano de Deus, afinal, mesmo sendo muito usado, até com a direção de Deus, muitas permissões de Deus foram dadas. Naamã, ele era um homem valoroso ao seu rei da Síria, e porém ele estava mesmo sendo valoroso, ele era um homem leproso, e ali aconteceu que, eu não sei qual era a sentença da lepra para os sírios, Nós sabemos que em Israel a lei de Moisés fazia com que eles ficassem separados da sociedade, vivendo como mendigos nas ruas, ou se fosse alguma posição maior, numa casa separada até a sua morte. Isso em Israel. Agora os sírios, não sei se era a mesma coisa, não sei, se eu falar que eu sei, eu não sei, e a Bíblia não dá esse detalhe, pelo menos eu não conheço. Mas eu não sei qual que seria a sentença para Naamã dos sírios, mas saber, às vezes podia ser até a morte, não sei, ou podia ser uma separação eterna mesmo, ou perder a posição, podia ser qualquer coisa, mas ele era valoroso, o rei gostava muito dele. Versículo 2: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram preso uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Essa menina saiu da sua casa, levada como escrava, literalmente porque a Síria tinha um domínio sobre Israel, devido a tudo que Israel fazia. Os reis de Israel, quando foi separado das tribos, não seguiam a doutrina de Davi, que vinha lá de trás servindo o Deus vivo, trouxeram idolatria, muitos erraram da parte de Israel. Judá era mais certinho, mas alguns pisavam na bola também. Mas Israel pisaram muito na bola, depois que foi separado, começou lá de Jeroboão e assim foi decaindo. Bom, então foi Naamã, as tropas foram até Israel e tiraram de lá, trouxeram de lá uma menina, uma moça, uma menina, trazer como a Bíblia fala. Essa menina, ela saiu e veio como escrava. Aí o missionário deu um detalhe, o pastor já me reforço para você. Se essa menina foi pega, tinha tantas outras meninas, com certeza, naquele tempo, e foi pega para fazer parte, não da família, mas para fazer parte da casa de Naamã, e Naamã era um general, era alguém valoroso, considerado pelo rei, com certeza não era qualquer uma. Com certeza essa menina era culta, com certeza essa menina tinha conhecimento, com certeza essa menina ela tinha algo especial, que fez chamar a atenção para trazer para sua casa e fazer dela uma escrava daquele tempo, naquele tempo. E assim aconteceu, ele foi lá e trouxe. Versículo 3: E disse esta a sua senhora. Olha só, aí começa, a menina falou para sua senhora: tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Pessoal, aqui a gente vê, essa menina tinha uma Bíblia? Se tivesse, a gente ia saber qual, Talvez tinha alguns pergaminhos, Alguns, não ela, alguns que ali pregavam para ela, não sei. Mas ela tinha Jesus Cristo ressuscitado já. Ela tinha conhecimento do que era perdão, como a gente tem.
Ela tinha conhecimento do que é não guardar mágoa? Ela tinha conhecimento do que é orgulho, será? Mas aqui é a prova que uma menina, ainda menina, foi capaz de fazer o que muitos hoje, marmanjas, me perdoa a expressão, pode ser um pouquinho feio, né, não conseguem fazer. Ela poderia naquela hora virar para qualquer um, não digo nem só para a esposa de Naamã, e falar: espero que o meu senhor Naamã morra, porque me tirou da casa dos meus pais, porque me trouxe como escrava, porque me humilhou, porque fez isso, porque fez aquilo. Ela poderia ter feito isso também ou não poderia? Claro que sim, mas não fez. Ela viveu o que Cristo ensina antes de Cristo aparecer. E é isso que nós temos que aprender, o que nós temos que constantemente aprender, pessoal. Nós, como seres humanos, não como cristãos só. Cristãos é a base de ser Cristo, parecidos de verdade com o Senhor, mas como ser humano. Jesus deixou um mandamento para nós direto, que está em Mateus 5,44. Deixa marcado aqui, qualquer coisa, se der tempo a gente volta, tá? Mas a mensagem não vai se perder não. Mateus 5,44. Essa menina, ela fez o melhor, ela apresentou o profeta, apresentou a solução para aquele que trouxe ela como escrava, para aquele que tirou ela da sua família. Não sei como que ele tirou, não sei se fez algum mal para a família, ou só foi lá e tirou, não sei se matou os pais delas ou só tirou, não sei o que ele fez, não sei como que ele fez, só sei que tirou, trouxe ela para a Síria e servir a casa dele, né? Isso aí que vale bastante para a gente. Mateus 5,44. Tem alguém que aí está te querendo mal? Vai sempre querer, sempre pode aparecer alguém. O diabo usa, pessoal. Jesus ensina o que se deve fazer com essa pessoa. Foi o que a menina fez, né? Eu, porém, vos digo: amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem ao que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem. Estamos fazendo isso? A menina fez. A menina que foi tirada como escrava da sua terra, foi levada como escrava, e foi para servir a casa de um líder, de um general da Síria, do exército da Síria, das tropas da Síria, e ela foi lá e fez isso. Ela foi lá e falou: se meu senhor conhecesse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ela foi lá e fez o bem, pessoal. O que eu falo para mim, o que eu falo para você, que eu estou falando, que nós estamos falando hoje, é justamente isso. Não importa o que fizeram para você, se você está sendo perseguido, se alguém fala mal de você, se alguém não gosta de você, se alguém até ameaçou você. Vamos viver, aprender a cada dia mais, sem hipocrisia, que a gente tem que ter a sinceridade no nosso coração, porque uma coisa é pregar, outra coisa é eu viver, isso eu tenho certeza. Se alguém me fizer mal, eu tenho que fazer o que eu estou falando para você, senão Deus conhece que eu estou sendo verdadeiro ou não, pode ter certeza disso. E como também conhece cada um que está aqui, mas que a gente possa realmente ser o que essa menina foi, uma cristã. De verdade, pessoal. Porque não adianta nada, com todo respeito a nossa pessoa, a gente falar que somos cristãos, que carregamos uma Bíblia debaixo do braço, e a gente não conseguir ofertar direito. Ofertar, que eu digo, não é financeiro só não, tá bom? Não é só financeiro não, fazer qualquer tipo de obra social, se você tem algo contra alguém. É impossível você, eu falo você, não você pessoalmente aqui, tá? É para todos nós, chegar e falar: eu vou evangelizar uma alma, e você ter alguma coisa contra alguém. Não faça isso para o seu bem. Vá se acertar com essa pessoa primeiro, e depois você vai evangelizar essa alma, senão você está enganando a quem? Com todo respeito, você está enganando a quem? Eu estou enganando a quem? Pessoal, imagina eu pregando essa mensagem, tendo alguma coisa contra alguém aqui, eu tendo raiva de alguém. Com todo respeito. Imagina, como que seria? Imagina que alguém aqui no meio sabe que eu tenho raiva. Imagina eu tenho raiva de alguém daqui. Raiva. E aí você sabe: pastor, tem raiva de mim. Uma coisa é o diabo colocar na sua cabeça, mas eu posso ter certeza, eu estou limpo, pessoal. Se Jesus voltar hoje, eu vou para o céu. Não tenho nada contra ninguém, como você também não tem que ter nada contra ninguém. Nada contra ninguém. Essa menina não tinha Jesus ainda ressurreto. Quando eu digo ressurreto, ressuscitado. Ela não tinha o que a gente tem, isso que eu quero dizer. Ela não tinha uma igreja, um pastor para ensinar. Ela não tinha um pai, talvez, ou teve um pai, não sei, que ensinou ela, não sabia, não cresceu do nada, também não aprendeu do nada. Alguma coisa ensinaram para ela. Mas ela não tinha a estrutura que nós temos para aprender e fazer o certo. Ela não tinha. Hoje, qualquer um fez mal para mim, vou te processar. Hoje é assim. Hoje fizeram mal para mim, eu vou fazer aquilo outro. Fizeram isso, eu vou fazer aquilo outro. Pessoal, não é assim o evangelho.
Aqui a Bíblia ensina certinho. Jesus disse, amai. Emprega tanto amor, né? Amar o próximo. O que é isso? A Bíblia fala para amar o próximo aqui, desse sentido só? A Bíblia fala para ensinar a gente, mas aqui ele diz para amar o quem? A vossos inimigos. Tem algum inimigo que você dorme em casa? Você coloca alguém na sua cama que é o seu inimigo? Agora, só se você não tem juízo, né? A pessoa não está nem no evangelho para fazer isso. Amai os vossos inimigos. E aquela menina, ela simplesmente falou, tomara que o meu Senhor estivesse em Samaria, porque ali tem um profeta que curaria ele da sua lepra. Mas aquele homem que ela falou isso, tirou ela para fazer dela escrava. Aí é o detalhe. Nós poderíamos ir mais além, pessoal, não vou chegar, que eu nem deixei preparado essa mensagem, talvez tenha outro culto, eu pegue e leia, mas talvez não sei. De José, a gente conhece José, a história de José. Passaram-se 13 anos, ele saiu da sua casa aproximadamente com 17, vendido pelos seus próprios irmãos. E ele foi levado lá para ser escravo, foi escravo, entrou na casa de Potifar, né, um homem de autoridade no Egito, que não era a maior autoridade, mas era um homem de autoridade. Potifar deixou tudo nas mãos dele, e já começou sendo vendido como escravo. Deixou tudo nas mãos dele, deixou tudo. Aí a esposa de Potifar, que era, me perdoa a expressão, uma perturbada, né, não tinha juízo algum, queria ter um relacionamento extraconjugal com José, extraconjugal para ela. José era solteiro, seria só fornicação, que também é pecado, mas queria ter e fazer o José errar e ainda claramente trair. E aí o José fugiu e ele foi acusado injustamente de abuso. E lá naquele tempo tinha câmera, pessoal. Aqui tem, sorri que você está sendo filmado. Amém? E não dorme não, que a câmera te pega também. Né? Mas lá não tinha. Não tinha como ele chegar, puxa as câmeras, quero ver essa mulher perturbada aí. Pode falar, tem câmera lá no quarto? Tem? Coloca lá a câmera escondida lá. Não tem. Não, põe o detetive atrás dela, vai ver que ela está errada. Não fez isso. Ele foi jogado na prisão, pessoal. Bom, sem generalismo, sem sensacionalismo. Ai, tadinho, pessoal, evangelho. Ele não tinha também o que nós tínhamos como conhecimento, mas ele tinha Deus. E aí quando ele cresceu, se tornou governador, resumindo, tá gente, resumindo. Ele foi tentado claramente de aproveitar a posição e fazer algo, com certeza foi, quem conhece a história sabe, pelo tratamento que ele fez com a família, mas a Bíblia fala que ele próprio reconheceu que o primeiro filho chamado Manassés significa que Deus me fez esquecer, para depois Deus fazê-lo crescer. A importância da gente entender isso, Jesus ensinou aqui para nós, pessoal. Agora um outro exemplo, para não ficar só em um, que é a menina, falei de José, tem um outro rapaz, esse já é um rapaz, um jovem pregador chamado Estevão. Já ouviram falar dele? Creio que sim, né? Ele foi parte fundamental da conversão de um homem chamado Saulo. Pela maneira como que ele tratou Saulo. Saulo que é o seguidor da igreja de Cristo. Isso está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Alguém está te apedrejando? Com causa? Aí é outra história, né? Eu fiz por onde? Eu realmente levei umas pedradas aí porque eu pisei na bola. Mas eu vou lá e falo para o pessoal, não devia ter pisado na bola, se estava certo, eu estou errado. Simples assim. Agora, não, eu estou sendo perseguido, porque a pessoa está me apedrejando, não é fisicamente não, tá gente? Ainda que seja, mas não é. Né? Aí não, eu estou sendo perseguido, porque eu faço tudo certo. Eu levo o evangelho da maneira mais certa que eu acho que eu creio que eu estou fazendo, busco fazer, e a pessoa vai lá e quer meu mal. O que eu fiz para ela? Qual o meu mal? O que eu te coloquei? É um exemplo, tá? O que eu fiz? Aí você está sendo apedrejado. Não, essa pessoa ela vai pagar, não vai pagar nada, pessoal, ora por ela. Talvez essa pessoa seja amanhã o próximo Paulo, né? A gente não sabe. O desejo do nosso Deus é que todos os homens venham a ser o quê? Todos os homens venham ser salvos. Sei que está com alguma bronca do vizinho lá que fica fazendo barulho. Eu sei que pode ser chato, é ser tentado, alguma pessoa que possa ser tentada aí ficar brava com isso, com aquilo. Intercede por ele. Mas não, estou falando sério, não é para aquele, intercede, ora por ele. Senhor, ele não sabe o que está fazendo não, ele está tentando tirar minha paz aqui, tira isso dele aí que está atrapalhando ele. Você vai ver, às vezes amanhã ele vai lá e muda, você nem faz lá, você depois vira um grande amigo até mesmo. De verdade. É isso que a gente está tentando ensinar, pessoal, dentro da palavra, o evangelho está aí para a gente aprender, né? Boas novas, né, gente? Atos 5.
É um resumo. Aqui é uma mensagem extensa, é uma mensagem grande. Perdão, não é 5 não, é Atos 7, pessoal. Eu que errei aqui. É Atos 7, não tem nada a ver com 5 não. Meu esboço eu notei errado. Deixa eu arrumar aqui, senão eu vou falar errado de novo. Atos 7, versículo 55 em diante. Aqui é um resumo, tá? Não é um resumo, é só a parte final da mensagem do capítulo, porque Estevão fez uma grande pregação. E falou todos os campos. Ele falou do Gênesis e Apocalipse. Apocalipse não, que não tinha chego ainda, né? Mas falou de Gênesis em diante de uma forma tremenda e resumida. E aquela pregação incomodou muita gente. Por isso que fique cuidado. Pessoal, se está sendo pregado o evangelho pleno, sem distorção, não tem por que pregar outro evangelho, é um evangelho interesseiro, é evangelho pleno, não tem distorção. E te incomodar, você não está legal. Mas não está mesmo. Como que vai incomodar a palavra de Deus? Tem distorção, está tudo na palavra, está escrito. Na interpretação pessoal, eu acho. Não, se eu falar eu acho, você pode discordar na mesma hora, mas não estou falando que eu acho, eu estou falando que é. Está na Bíblia. Então, nós temos que entender, se está incomodando, porque estou como esses homens aqui. O evangelho mexe comigo e eu não estou aceitando. Aí eu fico até revoltado. Aí a minha vontade é apedrejar. Minha vontade é jogar pedra mesmo, é criticar. Que às vezes a pedrada não é física, tá? Que são críticas que a pessoa acha que pode fazer. Você não pode, não. Não. Critica, vai criticar o evangelho. A pessoa é falha. Se procurar aqui, se a gente for procurar, não é verdade, pessoal? Todo mundo vai ser criticado, que todo mundo é falha aqui. Mas ninguém consegue criticar o Senhor. A sua palavra. Estevão, ele foi lá e pregou a palavra. Aí as pessoas ficaram revoltadas com ele, claramente, com o consentimento de um homem chamado Saulo de Tarso. Nós sabemos quem ele se tornou. Ele foi apedrejado. Vamos entender isso aqui? Versículo 55. Um detalhe importante é que ele estava cheio também, né? Do Espírito Santo. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremetaram unânimes contra ele. Já viu esse tipo de pessoa? Ai, não consigo ouvir isso. Eles estavam achando que eles estavam fazendo heresia. Eles pensavam que Estevão estava falando alguma coisa. Eu estou vendo a glória de Deus, estou vendo isso. Ah, como que pode? Cuidado com esse tipo de gente. Aí esse tipo de gente pede oração. Versículo 56. Não, perdão, versículo 58. Já falei. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. Começaram a expulsar e apedrejar. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Quem estava lá? Saulo. Mas aí tudo bem, até aí a gente já entende. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Porque quem está em Cristo nunca vê a morte, ele dorme e acorda do céu, né? Com outras palavras, tá, pessoal? Não é desse jeito, não. Tem o juízo final. Mas só para a gente entender, Estevão fez qual tipo de oração que ele fez enquanto ele estava sendo apedrejado? Não lhes imputes este pecado. Quem que estava entre todos eles ali, consentindo, não jogou, a Bíblia deixa isso bem claro, mas consentiu com aquilo que estava acontecendo? Saulo. Quem se tornou Saulo? Um grande apóstolo. Porque um homem, sendo apedrejado, amou o seu inimigo. Quem que são as pessoas que estão te querendo mal agora? Ela não merece sua oração? Vamos fazer o cristianismo acontecer? E às vezes são das próprias casas, pessoal. Às vezes acontece dentro da própria família. Quando eu digo casa, não é família onde que você está habitando, talvez algum familiar. Quantas pessoas que estão na igreja não tem um familiar que ainda mexe com feitiçaria? Quantas pessoas que estão na igreja não tem um familiar que mexe com algum tipo de obra que é feito? Ou que faz alguma coisa errada? Que às vezes está até no crime, fazendo coisas erradas. Hoje, se não tomar cuidado, você vai assistir um programa televisivo, um programa policial, aí você vê o cidadão lá, latrocínio, né? Falar latrocínio, você ouve falar latrocínio, você fica assistindo, você fica um pouquinho conhecedor um pouquinho do assunto, pouquinho. Latrocínio, roubo seguido de morte. O cidadão vai lá e matou
Roubou, depois ainda matou, não precisava nem matar, já era um roubo, já era errado, foi lá e você fica miserável. Aí depois você fica sabendo, fulano foi morto, é isso mesmo, tinha que morrer mesmo, tem que arder no fogo do inferno, tem que queimar mesmo, tem que ver o diabo. Não foi isso que Jesus ensinou, gente. Estou usando os mesmos exemplos que o pastor Jaime, tá? Não saiu de mim isso, estou usando os exemplos dele. A gente tem que entender o que é, realmente, se a gente ficar pelo lado natural, a gente vai ficar revoltado, a gente é humano, mas a gente não tem direito de condenar uma alma. Não importa o que essa alma tenha feito, o Senhor, Ele quer que todos os homens sejam salvos. Judas era o único que Jesus deixou bem claro que era o filho da perdição, não tem outro. Ah, pastor, é aquele fulano que quer saber de Jesus, você é Deus para saber se ele não quer saber de Jesus? Porque às vezes a pessoa tem esse negócio, né? Ah, aquele lá não quer saber de Jesus, você é Deus por acaso? Você entrou no coração dele para saber o que ele está pensando, o que ele está sentindo? É Deus agora que vai estar lá no trono celestial para falar que ele está condenado, para falar que alguém não tem salvação? A gente às vezes é assim, não é não? Falando para o ciclano, para o fulano, isso aí não tem. Quem que é você para falar? Quem que sou eu? Não estou falando só de mim, de alguém não. Quem que sou eu para falar que alguém não tem salvação? Quem que sou eu para falar que seu marido não tem salvação? Quem que é você para falar que ele não quer saber de Jesus? Você não conhece o que ele está pensando, Você entrou na mente dele agora virou telepata, né? Agora conhece tudo. É interessante que tem gente que é assim, né? Conhece tudo que todo mundo pensa. Todo mundo sabe o que eu estou pensando agora. Não sabe nada, pessoal. Quem conhece é o Espírito Santo. E se a pessoa está viva, uma coisa que eu tenho consciência é essa. Se ela está viva, ela tem salvação, senão ela não estaria mais. Porque depois da morte vem o quê? O juízo, Hebreus 9, 27. Mas antes tem o quê? Salvação, gente. Enquanto a pessoa está viva, tem salvação. Senão daqui, por que o diabo vai manter alguém aqui? Leva já está condenado, Tem salvação, a gente tem que acreditar nisso. A menina lá de Naamã, se meu Senhor soubesse que, se pudesse, lá em Samaria tem um profeta que pode curar-lhe da lepra. Mas para quem ela falou isso? Para o homem que tirou ela da casa dela e fez dela escrava. É isso que a gente tem que aprender cada vez mais. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Vamos lá. Uma das artimanhas, uma das ciladas do diabo é fazer com que você se fique irado. Por isso que você se ira facilmente, você que se ira facilmente, começa a orar nesse sentido, porque o negócio vai pegar. Uma das ciladas que ele coloca na sua vida é a ira. Eu estou sendo profeta para muita gente, tá? Você que é uma pessoa estouradinha, é uma cilada, você está cedendo. É cedendo. Pode usar milhões de desculpas, tá? Criação, temperamento, que mais que eu posso usar de desculpa aqui? Temperamento, hereditário, foi assim, você não sabe o que eu passei, você não sabe o que eu passo, sei o que lá, você pode usar várias desculpas, não deixa de ser uma cilada. Porque todas as vezes que você se ira, a gente vai chegar nisso, Deus não faz a sua justiça. Cuidado. E aí vem alguém, vai lá e pega uma parte isolada e diz, não é que é o seu caso, tá? Mas é só um exemplo. Mas a Bíblia fala que a gente pode irar, mas não pode pecar, meu irmão. Um abismo chama outro. Não cai nessa não. Uma coisa é santa ira, outra coisa é a ira do homem, né? Mas vamos para a 1 Tessalonicenses primeiro? A gente depois fala o resto. Então cuidado com essa cilada que é a ira, hein, gente? Porque as pessoas querem muita justiça, só que a ira é o oposto dela. A sua ira tem que ser contra o diabo que usa as pessoas. Nós temos que chegar a esse nível espiritual, esse entendimento espiritual. E não adianta, é o dia a dia que vai te ajudar a fazer isso, né? Não é de noite para o dia, não. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15. 15, 16, 17 e 18. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 em diante. E diz: vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Isso é fácil, né? Mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Não tem um que tem que ficar de fora. Todos que fizeram, ainda que fizessem mal, tem que receber o bem da sua parte. Não é ser bobo, mas tem que receber o bem. Você não vai deixar de repreender. Repreensão é uma coisa, né? A pessoa fazer o mal é outra, tá bom? Ensinar uma coisa. Versículo 16: regozijai-vos sempre, se alegre sempre, sempre e sempre. Orai sem cessar. 18: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus com o Espírito Santo. E é isso, para convosco, perdão.
Porque o Espírito está no seguinte, né? Não instigais o Espírito. Mas nós temos que entender que não é com o mal que a gente vai vencer o mal. É com o bem. Isso não só para alguns, mas para com todos. Amar quem diz que me ama é a coisa mais fácil do mundo. Não é chegar assim também, amar a querer bem, tá, pessoal? Não é aquela melação socialzinha, eu te amo. Não, é querer bem. Claro que você pode amar, você tem a expressão amor para marido e mulher, filho e tudo mais. Não é errado. Mas o amar, que Jesus disse, amai os vossos inimigos, né? Se chegar assim, nossa, mas eu te amo tanto, você que me faz tanto mal. Não faz sentido, né? Mas é querer bem essa pessoa. Você não precisa querer conviver com ela. Se engana, né? Uma vez um missionário falou o seguinte, isso aí já tem um tempinho. Ele chegou uma vez assim, ele explicou, na revista Show da Fé, uma das revistas antigas, isso aí estou falando de 4 anos atrás, mais ou menos, que eu li, 5 anos atrás, não sei, até mais. E aí ele estava lá explicando, ele falou assim, perdoar, quando você tem que dar o perdão, mas não significa que você vai precisar conviver com tal pessoa. Uma coisa, a pessoa acha que tem que perdoar, quando você perdoa, você tem que estar ali sentando na mesma mesa toda vez. Não, você perdoa, mas você não tem que ter convivência com aquela pessoa diária. Não, agora vem na minha casa, já te perdoei mesmo, já que você me traiu, vem para minha casa agora, continua aqui normal. Falei, eu não, estou fora. Jesus, ele fez o que com Judas? Ele traiu, não traiu? Mas em nenhum momento você vê ele se encontrando com Judas depois. Uma porque Judas morreu antes. Mas o fato, em nenhum momento você também sabe que Jesus guardou mágoa de Judas. Em nenhum momento ele fica lá assim, Jesus sendo crucificado, Judas passando de longe, não o que aconteceu, só um exemplo, tá, pessoal, só ilustração. Aí Jesus falando assim, te pegar na saída, hein, rapaz. Quem mandou você me trair, você vai ver só depois. Você espera só o que eu vou fazer contigo lá no céu. No céu não, né, no mundo espiritual, você vai ver. Não, ele não faz isso, Jesus, ele simplesmente, estou fazendo uma brincadeira à parte, uma ilustração, só para entender. Não, Jesus não tinha, o perdão foi dado, mas não tinha necessidade de ficar ali, não, antes de eu morrer eu quero ver Judas. Não, tem isso. O missionário explicou justamente com isso. Perdão não significa que tem que ter proximidade. Você perdoou, você sabe que perdoou. Mas se você um dia encontrar a pessoa, amém, normal. Isso aí não vai, se você perdoou, realmente você vai ficar lá. Perdoei, né? Mas você sabe, se pisar na bola de novo, você jogar na cara da pessoa sempre, né? São coisas como essa que a gente às vezes não entende. Amar os seus inimigos. Não é chegar lá, abraçar, vem cá, meu parceiro, você me traiu, mas só vem cá, vai. Não, você trata bem, você quer bem, você torce para aquela que seja salva, e eu quero ser salvo, você quer ser salvo. É aquele exemplo, me perdoe repetir esse exemplo, pessoal, pode ser que para alguém que já seja maçante, mas tem alguém, pode ser que não ouviu, daquela irmã, não dou o nome, tadinha, né? Não vou expor ela, não é daqui também. Mas uma vez eu cheguei, fiz a visita, ela estava passando mal, aquele negócio todo, fizemos uma oração, teve uma manifestação demoníaca, e aí expulsamos o mal, e conversei com ela e veio a direção. Eu costumo perguntar muito sobre isso. Falei, irmã, a senhora tem mágoa de alguém? A filha dela estava do lado. Ela falou, não, pastor, não tem mágoa de ninguém não. Aí a filha dela, tem sim, mãe, você tem mágoa do pai, que já tinha abandonado ela, tudo mais. Ela falou, não tenho. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, eu fiz uma pergunta para ela, irmã, a senhora quer ver o pai da sua filha, que não era mais marido, no céu? Eu quero, mas bem longe de mim. Foi o que ela falou para mim. Ela falou isso para mim. Eu falei, imagina no céu, você está no céu, você está lá no céu, você encontra alguém que te fez mal lá. Você veio, miserável. Pessoal, isso não é perdão, gente. Como que alguém vai para o céu se você não quer nem ver? Eu quero bem, eu quero que a pessoa vá. E se encontrar, eu vou ficar feliz. Ele se arrependeu. Jesus encontrou o evangelho, deu certo para essa pessoa. Pessoal, isso é o que aquela menina fez. Ela viu o que o Naamã fez com ela? Fez. O que o Naamã fez? Tirou ela da casa dos pais e fez o que ela fez. E fez o que fez. Fez ela como escravo. Quando viu que ele estava leproso, se meu senhor pudesse ir para Samaria. Tem um profeta lá. E aí o que aconteceu? Naamã foi ou não foi para Samaria? Foi curado ou não foi? Foi. Imagina quando ele voltou. O que essa menina não recebeu? Imagina o que ele não recebeu. Porque ele foi e voltou curado. A Bíblia fala que nessa cura, não foi só cura. Quem conhece a história de Naamã sabe. Nessa cura, Naamã, ele foi convertido ao Deus de Israel. Quem conhece a história sabe. Ele falou para o próprio profeta, nunca mais adorarei outros deuses a não ser o Deus de Israel. Ele até pede perdão porque ele, como soldado, né, como capitão da Síria, ele ia representar, ele ia junto com o rei da Síria, que ia adorar um Deus chamado Rimon, um Deus falso, e ele falou, olha, me perdoe desde já, quando o meu Senhor vai adorar esse Deus, e pega nas minhas mãos, eu tenho que me curvar, por respeito ao meu Senhor, que eu sou servo dele, né? No caso, ele é meu chefe, né? Com outras palavras, então eu vou me curvar, mas desde já peço o teu perdão. Aí o Eliseu falou, vai em paz. Aí o que a gente pensa, pessoal? Naamã saiu como um
chefe daquela menina, como o senhor daquela menina, ele se converteu nessa cura e ele voltou como irmão de fé, porque essa menina era servir ao Deus vivo. Naamã não. Naamã foi curado, começou a servir o Deus de Israel. Voltou, você acha que ele tratou a menina como escrava agora? É a mesma fé, gente. É a mesma fé. Você trata a pessoa com o devido respeito. Imagino eu, isso aqui é uma imaginação mesmo, tá? Não é nada bíblico, por favor. Não está na Bíblia para poder falar que é bíblico. Mas eu imagino eu, que aquilo que o Eliseu não aceitou, ele deu para essa menina, no mínimo. Imagino eu, não sei o que ele fez. Recompensada ela foi, isso é certo. Mas o que ela recebeu, hein, pessoal? Vale a pena amar, vale a pena fazer o bem. Guarde no seu coração essa mensagem. Eu falei da ira, como eu falei, só para encerrar, que a gente vai fazer, vai participar da ceia e vai orar, tá? Tiago 1,19. Uma cilada do diabo de muitas pessoas que não estão entendendo é a ira. Pessoal, todos nós somos tentados a isso. É que alguns são mais, outros são menos, mas todos nós somos tentados a algum momento se irar. Versículo 19, Tiago 1, 19 e 20. Um segredinho para você não irar. Está aqui. Parece fácil, mas não é não, dependendo da situação. Mas é possível. Tiago 1, 19 e 20. Diz: sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para o quê, gente? Ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, se a gente seguir essa regrinha aqui, vai funcionar. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque se você fala, dependendo se você não é tardio para falar, há discussão. Aí entra a ira. Versículo 20. Porque a ira do homem não opera a justiça de quem? Eu estou fora, eu quero a justiça de Deus. A ira do homem não opera a justiça de Deus. Então eu não quero que a justiça de Deus esteja fora da minha vida. Se alguém me intentou mal, não adianta ficar irado com essa pessoa, porque Deus não vai operar a justiça. A justiça dele é diferenciada, pessoal. A justiça dele é justa, diz a própria palavra. Ele vai honrar, ele vai ser fiel, ele vai fazer a diferença. Não fazendo mal para alguém, mas salvando essa pessoa. Imagina o que ele não fez com Saulo. Ele pode fazer com qualquer um. E que Deus nos use, como usou Estevão, como usou a menina lá, a menina de Naamã, né? E tantas outras pessoas aí que a gente conhece, o próprio José. E a gente vai aprendendo bastante aí com muitas coisas, mas que a gente aprenda e cresça junto. Amém, pessoal? Eu vou fazer aqui, nós vamos fazer, antes de, eles já estão preparando a ceia, eu vou aproveitar para fazer oração, junto com vocês, para falar com Deus. Senhor, eu tenho não só essa parte, tá? Não é só isso aqui, não se limita a isso. Eu tenho pecado, eu tenho errado, é o momento da gente falar com o Senhor. Pai, Senhor, eu tenho guardado coisas no meu coração. Não somos perfeitos, eu gosto sempre de falar porque é verdade, mas a gente pode crescer e aprender com Cristo que é perfeito. Aí nós vamos chegar diante do Senhor e vamos falar tudo o que precisa. Senhor, meu coração realmente está desse jeito. Essa semana, esse mês, a minha vida, não tenho sido como o Senhor quer que eu seja. Perdoe todos os meus pecados, conscientes e inconscientes, pecados por feito por omissão. A Bíblia fala na 1 carta aos Coríntios 11, 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É assim que a gente faz. Senhor, eu vou me examinar. Eu tenho realmente irado e pecado, saído do meu senso, ou eu tenho feito, ou eu tenho, ao invés de amar os meus inimigos, que é querer bem essa pessoa, orando por ela, Senhor, ela não sabe o que está fazendo, Senhor, se alguém tentou mal contra mim, Pai, perdoa ela, como eu gostaria que se eu tivesse feito mal para alguém sem consciência, alguém orasse por mim, para o meu bem, eu quero conhecer a tua salvação, me perdoe, tire, também, não quero que seja feito com hipocrisia, né? Porque eu sei esse versículo que eu vou falar, Deus, porque claro que está escrito tem que fazer, né? Porque se não fosse, não, Senhor, me muda. Sabe essas coisas? Aí diante de Deus a gente coloca o nosso coração, a nossa vida, tudo que nós somos e pensamos e colocamos diante dele e tudo vai dar certo. Agora, se alguém está numa prática do pecado e não se arrepende, ou seja, não deixa, essa pessoa não pode participar da ceia. Mas por quê? Porque ela está no pecado. Jesus é santo, pessoal. A santa ceia é do Senhor. Eu não posso participar de uma coisa que eu não estou fazendo, não estou compactuando com ela, não estou crendo nela. Não, eu tenho que participar porque eu creio. Então, onde eu vou lá e chego diante do meu Senhor e peço, perdoa-me, Senhor. Eu não quero fazer agora. Se eu não vou me arrepender, é aquele velho exemplo, tá, pessoal? Perdoa ser repetitivo, mas necessário é. A pessoa, ela vive junto, não é casada, ela pode tomar Santa Ceia? Depende. Por que depende? Você não está casado por quê? Porque eu não quero, então não pode. Não, porque quem quer faz acontecer, pessoal.
Quem quer faz acontecer, você pode ter certeza. Quem quer faz até chover. Você vai e coloca. Eu quero. É um exemplo. Você quer que chova, você vai orar, você vai pôr, Deus, manda chuva, eu estou precisando de chuva. Deus vai lá e manda. Quem quer faz acontecer. E quem não quer enrola. Pois por que não pode? Porque a Bíblia fala sobre o pecado da fornicação. E aí eu estou no ato, estou na prática e tudo mais. Pastor, mas eu já passei da idade, eu não estou mais nesse negócio, não. Eu já moro junto tanto tempo, já somos marido e mulher, como marido e mulher há muito tempo, já não tenho mais essas práticas. A Bíblia também fala para fugir da aparência. Você pode, ninguém precisa saber que você não faz. Você põe uma plaquinha, vivo junto, mas não tem intimidade. Garanto que ninguém tem uma plaquinha na porta da casa, né? Mas todo mundo que está do lado de fora pensa que você tem. Então, meu irmão, só o fato de alguém pensar já é errado. Então, se corrija hoje, fala com o Espírito Santo. Não é comigo não, por favor, não manda recado para mim. Pastor, não tem que se confessar com o pastor não. Só se pecou contra mim. Fora isso não, é com o Senhor, pessoal. Tá bom? Ou eu pequei contra você, eu teria que chegar e falar isso também, se realmente eu te feri. Mas, fora isso, é pensamento, fala com Deus, tá bom? E Ele está aí para perdoar. Vamos fazer oração, gente? Pai, é o momento de fazer a diferença, de orar.